Então está aí na tela agora, pastor Jamison, este mapa, né? Este mapa que fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo. E a primeira e a segunda carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, tá? Tem ali a setinha amarela que eu coloquei na apresentação. Ele vai escrever essa carta no ano 51 depois de Cristo. Veja bem. Ano 51 depois de Cristo, tá certo? Ele vai escrever essa segunda carta. Tanto a primeira como a segunda ele vai escrever nesse período aí, tá? O ano 51 ele vai escrever depois de Cristo. Qual a razão dele escrever a segunda carta praticamente no mesmo ano? Vamos lá, vamos entender aqui. O império da época, Império Romano na época, pastor James. Certo. Estava vindo, nesse período, estava vindo de Calígula, tá? Calígula entre 37 a 41 depois de Cristo. Entrou depois o próximo imperador foi Cláudio, Tibérius Cláudio, certo? Certo. Do ano 41 a 54. E logo em seguida já veio Nero, tá? Lembrando que foi Nero que decapitou Paulo, segundo a história, né? Segundo a história extra-bíblica, foi Nero quem decapitou Paulo. Paulo, o ministério dele se deu justamente o final do ministério dele se deu justamente no império de Nero. Nero colocou fogo em Roma e acabou ocupando os cristãos. A perseguição nesse período foi terrível. Foi muito grande, pastor. Muito grande. Muitos crentes eram mortos, perseguidos. E acontece que Paulo escreve a primeira carta. Pode ler para mim? A primeira carta aos Tessalonicenses? A primeira? Como a intenção também aqui é mostrar para você a realidade bíblica do arrebatamento da igreja, é importante que nós vamos ler isso aqui. Capítulo 4. Capítulo 4, eu até vou ajudar aqui, vou abrir aqui minha Bíblia, porque eu pedi para ele abrir na segunda carta, mas depois vamos ler a segunda carta. Eu quero ler aqui a primeira carta, no capítulo 4, um texto que nós usamos muito para falar sobre a volta de Jesus. No capítulo 4, do versículo 13, pastor. Eu quero que você preste bem atenção nessa leitura que o pastor James vai fazer, porque é de fundamental importância você entender este assunto aqui sobre o arrebatamento da igreja, e a terceira razão por que eu não creio. Eu não creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas vamos lá, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18, pastor. Então você tem Bíblia em casa, ó, irmão, irmã, você que está nos assistindo aí, ó, pega a tua Bíblia, ajuda nós, acompanha lá, você vai ser abençoado, abençoado. Você, amigo, quem sabe vai ouvir depois esse podcast aqui, você pode pegar lá a tua Bíblia, pegue lá, acompanhe, tá bom? E você vai ver que o que estamos falando aqui está na Bíblia, tá bem? Não é invenção, não é filosofia, né? Não, tá? Não é ideologia nossa, está na Bíblia, tá bom? Então, Paulo escreve a primeira carta, no ano 51, pastor James, ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. E ele fala sobre a volta de Jesus na primeira carta. Por que nós vamos ler essa primeira carta e essa passagem do arrebatamento da igreja? Já vou explicar por que vamos ler, tá bom? Vamos lá, pastor James, por favor, querido. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Deixa eu achar aqui só um pouquinho. Para pegar na câmera e para os irmãos acompanhar de casa. Isto, por favor. Aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Muito bem. Paulo escreve essa primeira carta no ano 51, pastor James. Que o senhor acompanha aqui o meu raciocínio, para me ajudar aqui, tá? Tá. No ano 51 ele escreve essa carta aqui. Por que no mesmo ano, praticamente, entre 51 e 52 ali, ele vai escrever a segunda carta aos Tessalonicenses? Ele está em Corinto, tá? Ele está em Corinto, na cidade de Corinto, no Peloponeso, na região da Caia. Perfeito. Quando ele escreve essa segunda carta. Mas por que já em seguida ele vai escrever a segunda carta? Porque eu vou explicar para você. A perseguição dos Neros, né, ou dos imperadores, vamos dizer aqui, tá? Era tão grande contra a igreja cristã, tá? Muita morte e muita gente sofrendo.
os crentes estavam pensando, preste bem atenção, os crentes estavam pensando que já o anticristo estava reinando. O anticristo já estava na terra, já estava operando, o anticristo já estava, o Senhor Jesus já tinha vindo. Isso os cristãos. Os cristãos. Além disso, pastor, presta atenção, essa é a primeira razão. Então, eles, dentro deles, né, questão psicológica, espiritual deles, certo? Eles estavam temendo que já era o anticristo operando, a perseguição já era naquele momento, que Jesus já, digamos, já tinha vindo. Além disso ainda, existiam alguns obreiros mal intencionados, que naquela época já tinha isso aí, pessoas, né, que se filtravam no meio da igreja para se achar, digamos assim, para trazer dificuldade para o reino de Deus, né? O próprio inimigo colocava, né, essas pessoas no meio da igreja para tentar impedir a obra de Deus e o avanço da igreja. E tinha naquela época. E essas pessoas, esses maus obreiros, eles acabavam tentando colocar na cabeça do povo que realmente era a tribulação, que realmente Jesus tinha vindo e levado a igreja e que eles haviam ficado, entende como é que é? Uhum. E esses obreiros, eles pegaram a primeira carta de Paulo, que Paulo havia escrito, essa passagem que você leu aí, eles pegavam esse texto e invertiam o texto, dizendo, tá aqui, ó, Paulo disse que viria, aconteceu, já veio, tá aqui, ó, vocês ficaram, vocês não foram ávidos de serem arrebatados, vocês estão perdidos. Para atrapalhar. E os crentes estavam aflitos, estavam angustiados. Porque pensa, pai, mãe, sobrinho, tio, tia, todo dia morrendo alguém porque Roma estava matando, pela perseguição. Certo. Além disso, falsificaram cartas. Como se fosse Paulo. Como se fosse Paulo, entendeu? Uhum. Falsificaram carta dizendo que aquela carta foi Paulo que havia mandado. Entendeu o que é? Pseudo-epígrafes, né? Falsos escritos. Uhum. Certo? E falsificaram aquelas cartas e tal, dizendo que foi Paulo que tinha mandado, cartas que estavam realmente tentando tirar do coração do povo a fé e botar desespero. Aí o que acontece? Ô Gabriel, bota para nós, por favor, lá, por gentileza, a apresentação 6. Apresentação 6. O senhor lê para nós lá, pastor. Pode ir lá no seu celular, apresentação 6 ali. Acho que no seu celular não aparece a apresentação 6, né? Mas pode vir aqui no telão aqui, no telão aqui, na televisão. Ali, aí. O senhor lê para nós ali, por favor. Olha o que acontece. O que Paulo, quando escreve essa segunda carta à igreja de Tessalônica, olha o que ele vai dizer. Aí Paulo esclarece. 2 Tessalonicenses 2:2. Não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis. Olha só agora. Quer por espírito. Por quê? Inquietação, incerteza espiritual ou psicológica. Aquilo que eu falei lá, certo? Tá? Quer por palavras, ensinamentos e orientações falsas. De falsos obreiros, né? Ou quer por epístola, como se fôssemos nós que escrevemos. Certo? Então, ele escreve isso aqui justamente para orientar os cristãos. E aí ele diz embaixo assim, ó, como o seu dia de Cristo estivesse já perto. Deixa eu abrir um gancho aqui, pastor. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui um pouquinho. Porque dia de Cristo. Uma outra coisa que é importante que as pessoas entendam na Bíblia sobre o arrebatamento da igreja e sobre o milênio. Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui para mim poder mostrar aqui. Pastor Jamison, na Bíblia, a Bíblia faz separação entre o dia de Cristo e o dia do Senhor. Tá. Certo? Eu não coloquei na apresentação aqui, mas eu tenho aqui na minha Bíblia. O que é o dia de Cristo, pastor? Quando você lê na Bíblia sobre o dia de Cristo, pastor, é o dia do arrebatamento da igreja. O dia de Cristo. Sempre que lê na Bíblia em termos de escatologia sobre o dia de Cristo, fala do arrebatamento da igreja. Certo. Quando você lê na Bíblia o dia do Senhor, certo? Aí Jesus vem com a igreja. Aí é o estabelecimento do milênio. Perfeito, tá? Entendi. Então tem essas duas partes na Bíblia que é importante se entender, tá? Quando você lê na Bíblia dia de Cristo, se refere ao arrebatamento da igreja. Quando você lê na Bíblia o dia do Senhor, é Jesus vindo com a igreja para estabelecer o milênio. Então grava isso aqui que é importante. Eu tenho vários versículos aqui para passar para você, mas agora eu não tenho como fazer isso aqui. Acabei não colocando na apresentação, mas isso aí é real, tá? Isso aqui não é invencionice não. Dia de Cristo, quando você lê na Bíblia, o dia de Cristo é o dia em que Jesus leva a igreja, arrebata a igreja. Dia do Senhor é quando ele vem com a igreja. Então quando você lê na Bíblia você vai saber isso aqui, tá bem? Muito bem, por isso que Paulo fala aqui, ó, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Está falando do arrebatamento da igreja.
Como se o dia de Cristo é o dia do arrebatamento da igreja, estivesse já perto, tá? Então ele orienta os irmãos nesse sentido aí, para que os irmãos não ficassem perturbados, né? Quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, né? Como se o dia de Cristo já estivesse já perto.